Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Esse é o nosso tutorial 13. Agora nós vamos trabalhar com model. Nós vamos ler o modelo de um arquivo externo com formato colada, cuja extensão é DAE. Aqueles que acompanham o canal, vão lembrar que quando a gente trabalhava com Fixed Pipeline, a gente fez um exercício lendo um modelo do Blender, exportando com a extensão OBJ, Wavefront OBJ. Para essa série de tutoriais que trabalha com New Pipeline, com shaders, nós vamos importar o arquivo, exportar do Blender um arquivo com extensão DAE, de colada, porque ele nos permite trabalhar com animação, um personagem correndo, andando, pulando, rindo. Nesse momento a gente vai exportar um objeto fixo, porém já é uma introdução para quando a gente chegar em animações, ok? Então vamos lá. Para isso vamos abrir o aplicativo Blender. Eu tenho a versão mais recente, que é a versão 4.3. Como de costume, a ideia aqui não é ensinar a mexer com o Blender, tem vários tutoriais. Vamos texturizar esse cubo. O modelo que eu vou utilizar para texturizar é este, Texture Paint, Texture Slots, Plus no Textures e Base Color. Altero o nome aqui para Base Color. Assumo Alpha, deixo aqui essa cor cinzinha e dou um Edge. Feito isso, já temos aqui uma textura. O cubo já está com o layout de UV dele está pronto. Eu vou diminuir aqui um pouquinho o raio dessa circunferência, teclando F. Deixar pequeno aqui. Aqui a gente vai mudar a cor para um verdinho mais escuro aqui, beleza? E aqui vamos botar aqui umas bolinhas aqui, como se fosse um dadinho. Só para ok, feito isso a gente tem que salvar a imagem, Save As. Eu criei um diretório dentro do meu diretório TMP, _test, resources, colada, cube, vai ser salvo como Base Color PNG. Ok? Feito isso, o nosso processo aqui está pronto. Se a gente vier em UV Edit, a gente vê que está mapeadinho. Se a gente vier no Layout e clicar aqui para ele mostrar para a gente, ele vai ver que está ok. Só exportar. File, Export, e o formato vai ser colada DAE. Vamos lá na pastinha C, TMP, _test, resources, colada, cube, e vamos nomeá-lo de cube, para facilitar para a gente a hora que a gente for abrir o arquivo. Aqui é importante, nesse lado a gente vai Selection Only, só o cubo, não é a cena inteira. Ele não tem ainda armadura, os bones não tem animações, então não precisa. E geometria sempre triangulate. Feito isso, exportar. Ele vai dizer que está exportado um objeto, a gente pode fechar. Se nós viermos aqui no nosso Resources, CTMP, _test, resources, colada, cube, a gente vai ver que tem dois arquivinhos, um deles é a imagem, que é utilizada como um mapa para textura, e aqui a gente tem o cube na extensão DAE. Vamos dar um duplo clique e abrir.
Nesse caso, o meu Notepad++ está configurado para abrir aquele arquivo com um duplo clique. Ele está numa estrutura que o XML lê, então a gente vai usar o XML para fazer a leitura. E tem os nodes referentes às informações que geram cubo. As mais importantes para nós, elas estão em Library Geometries, em Geometry. Quando a gente vem em Geometry e em Mesh, a gente tem sources. Então tem o primeiro source aqui, tem o segundo e tem o terceiro. O primeiro source ele se refere ao location, à position, né, aos vértices que vão compor a nossa imagem, o nosso objeto em 3D. Então ele é composto de 24 elementos que a gente vai armazenar dentro de um array, sendo que a utilização desses elementos depois ela vai se dar da seguinte forma. Ela tem um stride de 3 e ela compõe 8 CubeMesh. Então significa que para cada 3 elementos desse ele compõe um outro elemento. Ok? E é XYZ, então a gente vai trabalhar com um vetor. Então esse nosso array ele vai conter 24 elementos que compõem 8 vértices, um XYZ. A mesma leitura a gente faz para o normals, tem 36, stride é 3, então são 12, XYZ. A cada 3 desse a gente tem um normal. Não sei se vocês estão lembrados, lá nos nossos exercícios anteriores a gente tem 3 primeiros números que compõem os vértices, depois 3 dos normais, mais 3 de cores e 2 da textura coordenada, que dá 8 de stride. Então aqui a gente não vai trabalhar com cores. Vocês podem observar que quando eu apliquei a textura no cubo, eu não coloquei cor, eu só apliquei a textura. Se a gente incluir textura, ela inclui um elemento a mais no triângulo aqui, a gente tem que mudar nosso código. Então, por enquanto, sem cores, somente as texturas. E tem o nosso map, que é o mapeamento UV da textura. O mapeamento UV ele se dá em 2D. Então, ele pega a malha, abre ela em um ambiente 2D e aí ele consegue mapear a textura. Então, ele tem 72, sendo 2 de stride, somente X e Y, né? Aqui está ST, poderia ser UV, mas para nós vai ser X e Y, em cada 2 desse daqui vai estar associado a um vértice, vertex. Para fazer a leitura desses elementos e compor os nossos polígonos, nossos meshes, a gente vai fazer o uso do nodezinho triângulo. Então ele vai ser composto aqui de 12 triângulos, sendo que cada 2 triângulos compõem uma face do nosso cubo. Ok? E para isso ele tem aqui também a estrutura que ele diz, olha, o offset 0, ele se refere a vértice. Isso significa que na nossa leitura, o número 4, ele é o quarto índice, é o quarto elemento do nosso array de posições. Então aqui a gente vai ter um array, sendo que os 3 primeiros seria 0, esses 3, 1, 2, 3 e aqui seria o quarto elemento. Então esse índice vai ser associado para plotar o nosso triângulo. Mesma leitura que a gente faz para o segundo elemento, que é o offset 1, que são as normais, e aqui o offset 2 é o mapeamento V. Então esses 3 elementos, eles fazem a leitura do primeiro vértice que vai compor o nosso triângulo. Ok? Talvez um pouquinho complicado, mas essa que é a leitura e isso aqui a gente vai, utilizando o XML, a gente vai chegar nessas tagzinhas e vai carregar os nossos arrays dentro do VBA para plotar o nosso objeto, nesse momento um cubo. Além disso, esse cubo tem uma textura, nesse momento uma única textura que está no Library Images. E a forma com a qual a gente vai aplicar essa textura
no nosso polígono vai depender do mapeamento no Library Effects. Então ele vai ter um material que vem dos nossos materiais e ele vai dizer para a gente que aquele cubo vai estar associado a essa imagem vai estar associado àquele cubo que vai estar associado ao Library Effects desse conjunto de vértices. Essa é a ideia. Então vamos para a implementação. O código é bastante complexo, tá? Eu costumo utilizar um template e nesse template eu, ao invés de usar o formulário do Windows criado por API, eu uso do user form, porque se ele der um erro, eu consigo fazer o debug dele mais fácil. Ele não vai fechar o arquivo, raramente ele fecha o arquivo. Okay? Então aqui a gente vai ter três módulos a mais que a gente vai importar para o nosso exercício e eu vou disponibilizar para vocês. Vamos só dar uma navegada por eles. O nosso global, a gente declara os nossos types que vão ser consumidos no nosso cPolada, nossa classe. Nessa classe a gente vai fazer o uso do XML, então a gente vai setar a referência para o Microsoft XML 3.0. Então a gente começa lendo o modelo, que essa função vai ser chamada do cPolada Model, mas primeiro a gente tem que ler o modelo, e a gente usa XML aqui, passa por aquele arquivo colada DAI, utiliza XPath dentro do XML para filtrar e ir mais rápido nos elementos que a gente quer. E mesmo assim ainda é um código grande, tá? Onde a gente faz a leitura e armazena dentro de um modelo. Ok? Feito isso, com toda essa informação, a gente já pode, dentro do nosso Polada Model, fazer a leitura do modelo. No Load Mesh, a gente compõe aquela estrutura que a gente já está acostumado. Então, a gente vai ter os três primeiros, que são o vértice x, y, z, normal x, y, z e a textura, coordenada de textura x, y. Ele vai compor um stride de 8 e a gente vai transferir aquilo para dentro do nosso mesh, como a gente faria de um arquivo deste modelo, por exemplo. Tá? Aqui a gente transfere toda essa estrutura e a gente está dizendo que a gente está transferindo 8 de stride. A gente vai transferir vértice, índice, textura. Agora a gente vai ter a textura, porque ela faz parte do objeto. E a gente fez uma alteraçãozinha também dentro da nossa classe de textura, de mesh. De mesh a gente fez uma alteraçãozinha. Aqui, antigamente, até o exercício 12, a gente tinha aqui cores, e a gente está excluindo as cores para diminuir, para ficar mais prático para trabalhar. Até porque a gente tem outras formas de aplicar cor para o modelo. E aí a gente muda, obviamente, aqui, ele vai estar no offset 6, não vai ser mais um 9. E aqui o índice dele é 2, não é mais 3. Então, feito esse processo todo, a gente já pode vir no nosso MBase e incluir o nosso modelo. Então, a gente faz aqui declarei como câmera cube para um new Polada Model. A gente precisa do model para matrix também, para poder transferir para dentro do nosso vertex, para nossa shader. Faz a leitura do arquivo. Aqui a gente já batizou, já deu o nome dele de cube, que é o nosso cubinho que a gente vai ler. Dentro do nosso draw e scene, se vocês olharem o exercício 12, a gente não trazia essas informações aqui, elas estavam dentro do init date. A gente agora vai trazê-las aqui. E aqui a gente faz a leitura
do plot do nosso material que a gente está introduzindo com model, tá? Então a gente precisa estar declarando o shader para cada um deles para que ele possa ser feita a leitura, bem como o set matrix. E aqui a gente chama o nosso objeto que a gente leu com lado e manda desenhar. Só para vocês verem o funcionamento, se a gente vier aqui, ele já é cube, tá vendo? O cube já está na pastinha dele, a gente vem aqui em Resources, colada, cube, o arquivo já está aqui. Se a gente der um Alt F11, Alt F8, nosso cubinho já está aqui. Tá bom? E com isso a gente consegue ler qualquer tipo de arquivo colada exportado do Blender, né? Mesmo que seja um arquivo grande, é passível dele ser, pode dar algum errinho, alguma coisa imprevista, mas ele vai ser lido. E a gente só precisa dimensionar ele aqui de acordo com a estrutura do objeto. Ok? Feito isso, vamos para o nosso exercício dentro do nosso modelo padrão. Eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês. É o cube. Ctrl A, Ctrl C. Só que agora a gente vai para a nossa estrutura no TMP, OpenGL, New Resources, colada, cube. Eu vou salvar, sobrepor esse aqui. Bom, então vamos lá. Nosso modelo padrão, a gente clica com o botão direito em cima do tutorial anterior, que era o 12, arrasta e vamos renomear para 13. Ao invés de Mesh, aqui ele vai ser Model. Vamos abrir e começar as nossas alterações. Alt F8. Ele está lendo ainda a estrutura anterior. Então vamos lá. Alt F11. Primeira coisa que a gente vai fazer é importar os arquivos, os módulos que eu falei para vocês, que vai estar disponível no link do tutorial. File, Import, Ccolada, File, Import, Ccolada Model, File, Import, Mcolada Global. Como eles fazem uso do XML, Tools, References, Microsoft XML 3.0. Ok, debug, compile e save. Feito isso, a gente vai fazer, já aproveitar que a gente já está na classe Mesh, já vamos alterar aqui que a gente não vai estar trabalhando mais com cores, com colors, tá? Então eu estou aqui na classe CMesh, vamos tirar fora aqui cores. Então agora ele é 6, ele não é mais 9, e aqui ele é o terceiro, é o segundo, aliás, 0, 1, 2. Vamos dar um save. Feito essa alteração, aqui no nosso base, por exemplo, onde a gente estava construindo o nosso floor, o nosso chão, a gente tinha os 3 primeiros para o índice, para o vértice, os 3 próximos para os normais, e esses 3 eram de cores. Então a gente vai excluir daqui. Que agora, quando a gente fizer a leitura do nosso objeto externo, ele não vai trazer essa estrutura de cores. Ok? Com isso, agora a gente tem um stride de 8. Né? 3, 6 e 2, 8. E 8 vezes 4, 32. Então aqui a gente não tem 43, a gente tem 31. A gente até poderia deixar os 43, o que tiver a mais ele não ia usar. Só que aqui a gente tem um stride de 8 e não é mais 11, ele é 8. A gente ainda está no TUT 12, já com essas alterações. Se eu rodar lá no TUT 12, ele ainda tem a leitura para o elemento lá de cores. Então se a gente vier no Shaders,
Tutti12 no default vertex, ele ainda espera aqui que o segundo é cor. Então, eu já fiz a alteração no Tutti13 e no default vert aqui, ele eu já alterei para 2 e já excluí cores daqui. Okay? Com isso a gente pode vir no nosso exercício e mudar para 13. Então, por enquanto, só essas alterações, Alt F11, Alt F8, e está aqui o nosso planozinho, está bonitinho. Vou salvar. Vamos fazer mais uma alteração que ela vai ser necessária para nós. Demorando para salvar, não sei porquê. Salvo Alt F11. Nesse modelo que a gente vai usar, como a gente vai importar um modelo, ele não vai ser lido mais daqui, a gente vai precisar acionar o shader de cada um deles. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar aqui o shader do floor e vamos colocá-lo aqui, ó, para deixar ele, quando a gente plotar o nosso floor, ele já está associado com o shader dele. Outra coisa, o shader da nossa... Opa. Aqui. Voltando aqui, esse aqui, ó. Ctrl X. E vamos colá-lo aqui. A gente tem que ativar cada shader com as suas respectivas transferências para shader, porque cada um deles vai ser um model e ele vai ler diferente. Vai ler para cada model na shader, né, e passar o que é específico a cada um deles. Essa alteração a gente precisa fazer porque agora a gente vai introduzir um modelo que é externo ao código. Se a gente der Alt F11 e Alt F8, ele vai continuar funcionando normalmente. E vamos salvar. Alt F11. Agora a gente vai partir para a criação do nosso modelo externo. Vamos declarar aqui duas variáveis. Private, vamos chamar de objeto colada. E ele é new C colada model. Então, private, obj colada, as new C colada model. E a gente vai precisar de um model também para ele, para fazer a transferência para shader. Então, private, obj model, as matrix 4. Beleza. Aqui a gente já pode fazer a leitura do nosso modelo externo. A gente já viu que a gente já transferiu aqui para Resources, colada. Nosso cubo já tem a informação que a gente precisa. Então vamos criar aqui um gmypath as string e um fname as string. O mypath aqui, ele vai ser essa estrutura até resources e depois ele lê o colado. Então, mypath é igual a Jesus workbook path e comercial barra resources barra colada e a nossa pastinha que contém o cubo, é cube, ok? E o nosso fname, ele é igual a uma barrinha, né, para ele poder ler o arquivo dentro do diretor, cube
.die. Com isso a gente consegue já fazer a leitura do modelo. Então, call obj colada, vamos chamar o load model, e a gente passa o myPath e o fname. Okay? Nesse momento a gente já pode testar, debug e compile, se ele já está conseguindo ler. Se não der nenhum erro, é porque ele fez a leitura, ele só não vai imprimir ainda para a gente. Então, Alt F11 e Alt F8. Leu os dois, leu também o nosso cubinho externo, só não plotou. Agora vamos plotá-lo dentro da nossa estrutura do GL, do DOL GLSim aqui. Então a gente precisa ativar o shader dele. A gente precisa zerar nossa matriz, então match for identity para o obj model. A gente precisa posicionar ele na tela, então match for multi-gl translate, que é a função que a gente usa, passa o obj model, e ele vai ser 0, 0 e 1. A gente vai usar um rotacionar nele aqui também, match for multi-gl rotate, obj model. Ele espera um ângulo, a gente vai passar em radianos. Radius. Uma variável ângulo que a gente vai criar. E um vector up aqui. Um vector 3 input 0, 1 e 0. Já que a gente colocou o ângulo aqui, vamos declarar ele aqui, ó, como static. Angle é single. Angle. E já vamos colocar um incrementar nele aqui. Angle é igual a angle menos 0.2. Para a gente ver se a gente altera. Dando continuidade, fizemos o translate, o rotate, agora vamos dar um scale. Match for multi-gl scale, passa o obj model e vamos passar aqui para ele 0.08. Feito toda essa parte de transformação, a gente manda as informações para a matrix. Então, set matrix 4fv, a gente precisa dizer que vem da nossa shader, que ela vai passar, a gente vai passar para o model dentro da shader, e a gente precisa transformar para o mat4. Então, transforme data do objeto model. Alimentou já o nossa shader e a gente pode plotar objeto colada draw. E aí a gente passa o shader e passa a câmera. Literalmente essa informação ela é igual às de cima e a gente precisa passar essa estrutura para poder imprimir o nosso modelo. E cada um tem o seu shader, tá? Debug, compile, save. Se a gente der um Alt F11 e Alt F8, é para ele imprimir um cubinho agora aqui para a gente, plotar um cubinho. Então, além do que ele já estava plotando, né, que é o nosso emissor de luz, o nosso floor, agora a gente tem o nosso cubinho, ok? Para a gente fazer mais um testezinho, aqui a gente tem mais um modelinho, no Sources, no colada, a gente tem um Camera Cube, que é um arquivinho também, DAI, e tem 2, 4, 6 texturas. Vamos fazer a leitura desse arquivinho. A gente altera aqui para Camera Cube.
câmera cube, e a única alteração que a gente precisa. De repente a gente vai fazer uma alteraçãozinha aqui embaixo, dependendo de como ela vai aparecer na tela. Então, Alt F11, Alt F8, Run, e temos aqui a nossa câmerazinha com as suas respectivas texturas. Tem mais um objeto aqui também, que Lamborghini. Deixa eu voltar aqui que eu tinha um que era legalzinho. Deixa eu ver se ele está aqui disponível. Esse aqui ó, é um helicóptero UH-60. PGL, Pipeline, Resources, Rolada, UH-60. Então, aqui ele é o UH-60 e aqui o UH-60. Então, é importante, até a forma com que o objeto é exportado. Esse objeto, por exemplo, ele foi exportado numa posição diferente. Vamos fazer a leitura dele. Então, ele está aqui na vertical. Então, a parte de baixo dele a gente não está vendo. E a gente vai transformar ele aqui para horizontal. Então, Alt F11, a gente vem nele aqui. Além dessa rotação, vou fazer mais uma. Aqui a gente, ao invés de rotacionar no ângulo, a gente põe menos 90 para ele ficar direcionado. E aqui a gente põe 1. E aqui no ângulo, vamos deixar 90, ele vai ficar parado, não vai estar movendo. Deixa com 0,8 mesmo. Alt F11, Alt F8. E a gente tem o nosso helicóptero aqui, ó. Então é isso, pessoal. Com isso a gente já inclui aqui no nosso pipeline, nas nossas estruturas, a leitura de um objeto externo. Focando, mais uma vez, eu estou usando uma estrutura que é exportada a partir do Blender. Existem outros aplicativos que exportam o arquivo no formato colado. Então precisa dar uma olhada na nomenclatura, na forma que está a estrutura, para que a gente possa fazer a leitura das tagzinhas, dos nodes. Então se você exportar do Blender, dessa versão 4.3, é certeza que o que está ali vai funcionar. Inclusive para a estrutura muito mais complexa. Ok? Lembrando que a gente está trabalhando agora somente com a textura, não estamos trabalhando com cores mais. Então eu tenho que mexer na minha shader, excluir cores, e eu tenho que mexer também na minha estrutura. No arquivo que eu estou gerando eu não posso incluir cor, senão eu tenho que retrabalhar o código para que ele possa imprimir. Lembrando que só com as texturas a gente pode colocar várias texturas, vários canais de textura e trabalhar com o PBR, que é textura realista. Uma iluminação condizente com aquele tipo de textura, e você pode aplicar normal, então você vai ter uma superfície não plana, né, com o efeito das normais, desde que você tenha uma imagem de mapeamento de normal. Reflexão, pode ter uma imagem que vai dar um efeito metálico de reflexão, e aí por diante. Beleza? Sei que é um pouquinho complicado, tem bastante informação, mas não estamos caminhando ainda, tem muita coisa para a gente ver. Ok? Espero que vocês estejam curtindo. Vou salvar o arquivo. E até a próxima.